Hoje eu estou recebendo o Fred Amaral, que é CEO e fundador da Lerian, uma empresa que oferece diversas soluções financeiras open source. Então a gente vai falar aqui bastante sobre a aplicação dessas soluções no mercado, o impacto, como eles enxergam o mercado e, obviamente, a trajetória do próprio Fred e como ele, enquanto fundador, influencia a jornada da Lerian. Então, Fred, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempo para a gente conversar. Passando a palavra para você, a primeira pergunta que eu tenho é que você possa contar um pouco da sua trajetória, que você conte um pouco o que é a Lerian, para que a gente possa conhecer melhor e, cara, a gente começar, de fato, a entender um pouquinho mais esse teu contexto e essa tua jornada. Boa, brigadão, Luiz. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo. Vamos lá. Acho que contar um pouco da minha história. Ela é interessante porque ela é meio atípica, né? Enfim, de uma determinada maneira, eu sou aquele clichê que começou a programar desde pequenininho, enfim, teve primeiro computador ali com 8, 9 anos de idade. E aí o que aconteceu foi, comecei a fazer engenharia da computação em Goiás, que é o meu estado natal, né? Eu sou de Goiânia. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei ali perto de 2004, 2005. É, Acho que para os mais novos eles não vão se lembrar, mas o mercado de capitais do jeito que existe hoje não existia antes de 2005, né? Então a gente não falava de IPO, não falava de, enfim, ações e pessoa física comprando ações e etc. Eu fiquei maravilhado com aquele mundo ali por volta de 2005 e decidi largar a engenharia da computação. E fazer economia em São Paulo. Então, me mudei para São Paulo, comecei a fazer economia já com uma cabeça de, olha, quero trabalhar, não diria, eu não diria mercado de capitais, mas eu quero trabalhar com mercado de ações, enfim, quero trabalhar com societário, quero trabalhar em banco, né, em resumo. E com isso na cabeça eu comecei a procurar de maneira muito rápida oportunidades em bancos. No início, no meu primeiro ano de economia, eu nem podia fazer estágio, mas eu comecei a estagiar numa empresa chamada Sampo Institute of Finance, que é uma. Hoje, enfim, são extremamente famosos, uma escola de finanças lá em São Paulo, criada pelo José Cláudio Securato, e o pai dele era um dos meus professores na faculdade, na FEA, e aí, enfim, a ligação acabou acontecendo, comecei a estagiar lá, foi uma ótima oportunidade para eu poder ter acesso a mercado financeiro, né? Acho que eu, como estagiário, eu podia ter acesso a todos os cursos que a São Paulo dava, e foi ótimo. E aí o irmão dele, o José Securato, estava vindo de Nova York para poder ajudar a remontar o banco de investimento de uma franquia chamada Deutsche Bank, Luiz. E aí o irmão me introduziu para o outro irmão, e aí eu entrei como estagiário em banco de investimentos, especificamente na área de IB, né, na área de advisory. E aí fiquei por quase 10 anos fazendo M&A de empresa de tudo quanto é setor, fazendo IPO, fazendo follow-on, fazendo deals de dívida. Então, é engraçado porque a maior parte da minha carreira não foi em tecnologia até o momento, né? Apesar que eu tô quase batendo ali, ano que vem eu bato 50-50, mas até o momento a maior parte da minha carreira foi em banco de investimento. Passei então pelo Deutsche, depois eu passei pelo BTG Pactual, e em 2016 eu saí do BTG para voltar para o mercado de tecnologia, né? Então eu fui trabalhar num dos meus clientes quando eu estava no BTG, que era a Móvel, e aí, enfim, eu sempre falo que quando eu saí de tech, Luiz, não tinha cloud, né? Então, para os mais técnicos, a gente fazia deploy como os maias, né? Fazia deploy com FTP ainda e etc. Então, quando eu voltei lá em 2016, tudo tinha mudado. Por incrível que pareça, eu fiquei exatamente 10 anos fora do mundo de tecnologia, tudo tinha mudado, não dava para eu poder voltar codando, não dava para eu poder voltar desenvolvendo, construindo produto e etc. Então eu fiz uma entrada bem mais parcimoniosa, passei pela Móvel, especificamente na vertical de logística deles, que a gente chama de LBS, como Head de BizDev Corp Dev. Depois de ter ficado quase um ano na Móvel, fui pro Uber, também como Head BizDev Corp Dev.
Mas aí já entrando mais a fundo em tecnologia, entrando mais a fundo na construção de produto. E aí lá no Uber, um dos meus grandes projetos, né, meu e do meu time, era construir um banco para os motoristas, né? A gente tinha um custo muito alto, Luiz, com época TEDs, né? A gente não estava falando de Pix ainda. E o meu mandato era aumentar a receita, diminuir custo, diminuir despesa, desde que não encoste no lado operacional de riders e drivers, né? E um dos meus grandes projetos era construir um banco para os motoristas para que a gente pudesse diminuir custos com TED e criar benefícios, né, para os motoristas. Eu fui atrás, então, de potenciais parceiros para poder nos ajudar a construir esse business de banco como serviço. A gente não queria ser regulado no Uber, mas, assim, basicamente a gente está falando de 2016, 17 ali, não tinha nenhum player, né? A gente tem que dividir esse mundo de fintechs no Brasil entre a era pré-17, 18 ali, que era muito focada em payment fintechs, né? Muito focada em businesses de pagamentos. E aí, depois de 2017 e 2018, que se juntou Payment Fintechs com Banking Fintechs. Então, eu estava justamente na era pré-banking, não tinha tantos players assim que pudessem nos prover o que a gente gostaria de prover. E aí, com o crachá do Uber, eu fui visitar algumas operações de banco como serviço que existiam no mundo. E uma delas, enfim, lá na Europa, abriu bastante minha cabeça com relação às possibilidades que a gente tinha aqui no Brasil de construir um business de Banking as a Service. Eu voltei dessa viagem já com esse negócio na cabeça, acabei pegando meio que um sabático, dando algumas consultorias e, enfim, também refinando o que viria a ser esse business de Banking as a Service que eu estava querendo criar. Tentei captar lá em 2017, Luiz, e aí, enfim, a história de 2017 ela é triste, a de hoje ela é mais feliz aqui na Lerian, né? Mas a de 2017 eu não consegui captar. Tentei com todos os VCs tradicionais aqui no Brasil, todos eles me conheciam da época que eu era do BTG, e aí eles olhavam e falavam, poxa, pô, cara, eu te conheço de gravata e terno, assim. Você não é empreendedor, né? Na época eu ainda não tinha tatuagem nenhuma, né? Então eu era mais investment banker. Aí eles, poxa, você não tem cara de empreendedor, ainda mais empreendedor de tecnologia. É, não consegui captar. E aí, alguns amigos meus da minha época de banco, eles me deram uma dica de, poxa, você conhece todas as empresas de tech que de alguma maneira estão no mercado de capitais, por que que você não leva essa ideia para alguém que tem um bolso fundo, né? E que possa fazer o funding por dentro de um business de tecnologia ao invés de fundear uma empresa nova, né? Resumo da história. Apresentei a ideia de construir o que viria a ser a DOC, Luiz, para um monte de gente. Todos eles também falaram não, exceto a Conductor, exceto o time da Conductor que viu na possibilidade de construir esse business de base. Uma possibilidade também de gerar crescimento para o negócio de pagamentos deles. E eu fui para lá. E aí, enfim, foi um período muito legal na minha carreira, porque foi o meu primeiro. Eu brinco que eu sou um empreendedor meio fajuto, né? Pelo menos nessa primeira fase, porque eu não captei grana sozinho e etc. Mas eu tive muita autonomia para poder criar o que viria a ser a DOC. Enfim, foram 4, 5 anos de uma estrada muito legal. Eu saí em 2022, depois que a gente fundiu o negócio da Conductor com a DOC. E aí eu fiquei 2 anos meio parado, colocando as coisas, enfim, maturando as coisas um pouco aqui, o que eu queria continuar a fazer da minha vida. E uma coisa eu tinha certeza, Luiz, na verdade a certeza foi muito menos minha e muito mais da minha esposa, né? Cara, não tem como você ser empregado de uma empresa, assim, você vai ser ótimo para nossa família, o salário e etc, mas você vai ser uma pessoa triste internamente, né? Você precisa construir alguma coisa e você precisa ter o free will, o livre-arbítrio de construir da maneira como você acha que tem que construir, né? E mulher é maravilhoso para poder colocar essas coisas na nossa cabeça, né?
Então minha mulher, cara, ela falou: "Poxa, você precisa empreender, então tome seu tempo, organiza o que que você quer fazer da sua vida e vai empreender de novo e dessa vez, enfim, vamos tentar captar grana e etcétera". Eh, Início do ano passado, Luiz, eu comecei a juntar um time para poder, começar a fazer o que viria a ser a Lerian dessa vez, né. E aí te contando um pouco do que é a Lerian com mais detalhes, a Lerian é uma continuação, de uma tese que, de alguma maneira nasceu lá na DOC, né, nasceu antes da DOC, que era, criar, mecanismos para que a gente conseguisse trazer mais negócios de fintech, à imersão aqui, né, emergir esses negócios, de uma maneira mais simples, né. Então, lá na DOC, com o Business de Banking as a Service e todos os outros concorrentes que a DOC tinha no mercado, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito legal, dando viabilidade para que novas fintechs fossem criadas e, enfim, sem muita falsa modéstia aqui, eu acho que efetivamente os business de base tiveram muito sucesso em fazer do mercado de fintech hoje o que é no Brasil, né? Mas a gente está começando a entrar numa segunda fase, né? Dependendo da perspectiva, uma terceira, mas aí depois a gente fala sobre isso. Mas na minha visão, a gente está começando a entrar numa segunda fase, que é, o aumento do nível de maturidade dessas fintechs que nasceram no business de Banking as a Service, nasceram alicerçadas numa DOC, numa Swap, num Bankly, na Cellcoin, tantos outros business de base, e agora eles estão se tornando uma empresa regulada, com uma licença de instituição de pagamento, sociedade de crédito direto, enfim, financeira, CEP, seja lá o que for, e precisam do mesmo nível de flexibilidade que um BaaS dava do ponto de vista de facilidade de construção, mas agora, enfim, com um quintal bem diferente, né? Que o quintal é seu mesmo, não tem ninguém ali fazendo lá de supervisão para você como é um BaaS, né? E aí a proposta da Lerian é essa, a proposta da Lerian é, poxa, vamos, criar um sistema operacional que no nosso contexto a gente chama de core banking, vamos criar um sistema operacional para essas instituições, que consiga não somente facilitar a entrada dessas empresas no mundo de empresas reguladas, mas até mais do que isso, consiga ser um parceiro por longuíssimo prazo, né. E, enfim, do ponto de vista de estratégia, a melhor maneira de a gente construir um software que é tão core para a operação do seu cliente e que consiga evitar qualquer tipo de conflito de interesses numa parceria de longo prazo, é a gente ter componentes substanciais desse software sendo open source, né. Eu vou meio que parar por aqui e te passar a palavra, porque eu acho que você vai acabar puxando alguns outros temas, mas basicamente o que a gente está fazendo é isso, um core bancário com uma grande parte, do que é esse core do core bancário sendo open source, para a gente poder trazer muito, do conhecimento que existe hoje no mercado de fintechs para dentro desse sistema operacional, para viabilizar o crescimento de longo prazo, não somente, enfim, de uma, 2 empresas, mas do setor como um todo, né. Cara, é muito interessante, e assim, um fato curioso com relação a isso, eu trabalhei numa corporação educacional por 5 anos e meio quase, e eu participei da criação de um banco constituído em cima de um BaaS. O banco existe até hoje, é o BUni, Uhum. e hoje eles estão exatamente caminhando para essa segunda fase que você falou, que é eles se tornarem a estrutura bancária de fato, a estrutura regulada. E isso, cara, é um reflexo que, obviamente, você pode falar isso muito melhor e muito mais com muito mais densidade que eu, mas é um movimento que o mercado financeiro brasileiro, ele tem um grau de maturidade nesse sentido, que é uma referência absurda. Então, hoje você consegue criar instituições financeiras dentro do mercado empresarial como um todo, em cima de plataformas BaaS como essa que você falou, como essas que você falou, e pode também evoluir isso para uma estrutura financeira, uma estrutura bancária, vamos dizer assim, proprietária, regulada, que não dependa de outras infraestruturas. E ver que vocês atuam nessa fase 1,5 para 2, né, nessa construção do terreno proprietário, isso obviamente chama muita atenção pelo cenário, mas me chama a atenção também no que diz respeito a hoje
quais são os teus desafios de mercado, como é que hoje tu enxerga a a integração disso com as estruturas de time de desenvolvimento, com as estruturas, querendo ou não, de gestores e diretores da área financeira que acabam assumindo isso, para entender como é que esse teu conjunto de soluções open source pode de fato, gerar valor. Ainda existe, paralelo a tudo isso, e óbvio isso pode ser menos hoje, mas ainda existe muito aquela visão de: "Pô, mas a solução open source, será que ela de fato vai me atender com capacidade, com performance?" Veja, eu sei que sim, mas eu queria também que você trouxesse isso, numa perspectiva de como é que tu enxerga hoje o mercado da Lerian, em termos de oportunidades e em termos de desafios. Perfeito. Eu não vou te falar que é fácil, né, assim, é bastante difícil, mas sinceramente, eu quando a gente estava criando a Lerian no início do ano passado, eu imaginava que a gente ia bater, mais a cabeça na parede ali com relação a deixa eu te explicar o que que é open source, entendeu? O grande ponto não é esse, né, eu acho que, a gente e aí eu fico tentando refletir, né, eu coloco a cabeça no travesseiro, eu fico tentando refletir o porquê, né. Eu acho que vamos lá, primeiro, quando a gente fala de fintechs, os times de tecnologia, engenharia, produto, design, enfim, eles têm já comumente uma força, que é bem diferente da força de times de tecnologia incumbente, né. Então assim, o negócio, efetivamente, em fintechs, eu te diria que, sei lá, 99% das vezes ele tem a força motriz no time de tecnologia, né. E aí, de novo, quando eu falo de tecnologia não é só código, né, quando eu falo de tecnologia é produto, operação, enfim, design etcétera, né. E aí, o fato de que o open source já é algo tão disseminado nos times de tecnologia, enfim, todo mundo que se preza tem alguma instância de Postgres rodando e Postgres é um banco de dados com um market share absurdo, 100% open source. Eh, Tem uma instância de MySQL, tem uma instância de Mongo, quem no final do dia está rodando em cloud, e se estiver rodando em cloud do jeito que deveria estar rodando, enfim, tá rodando Terraform, entendeu? E acho que no nosso métier, né, assim, no nosso mundo, toda vez que você dá um import de algum package ali no código, a gente já sabe mentalmente que eu tô dando um import de um código que é open source de um terceiro que, enfim, mora lá em Bangladesh e tá me fazendo o favor de melhorar a minha vida e facilitar a minha vida, né? Então, acho que por esse motivo, quando a gente pega as fintechs, seja aqui do Brasil, seja da América Latina, seja do mundo, a gente já fala de um time de tecnologia com uma maior penetração de responsabilidade de voz, consequentemente, a nossa entrada não foi tão difícil. O que, na minha visão, me tira mais o sono é que a gente está tentando e efetivamente fazendo, né. A gente está construindo uma plataforma de open source, uma plataforma de core banking open source, que ela é bem diferente da visão tradicional do que é um core, né. E aí eu vou deixar o open source, essa parte do open source de lado, Luiz, e vou falar de core. Geralmente, quando você chega para uma empresa, para uma instituição financeira e fala, "Me conta um pouco sobre o seu core banking", a primeira coisa que a galera vai te dizer é: "Poxa, senta que lá vem história", porque é um emaranhado gigantesco de uma infinidade de módulos completamente segregados, com integrações que muitas vezes não são nativas, né, são feitas meio que tailor-made, né, customizadas, e que, enfim, na maioria das vezes é uma fonte de problema. E não é uma fonte de problema porque a plataforma é ruim, é uma fonte de problema porque no final é um emaranhado de diferentes módulos que é muito difícil de alguém fazer um A a Z ali, com maestria, né. A gente está indo para uma linha de construir software, e também não é porque a gente é mais inteligente do que os outros, é simplesmente porque o nosso é mais novo e bebe de experiências de outros, né. A gente está indo para uma linha de construir software, que segue uma linha que a gente chama de, modelagem de domínios, né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, poxa,
Do ponto de vista de negócio, um cliente meu, ele precisa entregar o report regulatório para o Banco Central, entregar o report contábil para o Banco Central e para o ERP dele, SAP, TOTUS, que ele usa. Ele precisa entregar o report fiscal para a Receita Federal e etc. Mas, pera lá, vamos lá. Do ponto de vista de modelagem de domínio, né? É, que para mim é o core de um sistema bem desenhado. Qual que é o domínio pertencente a esse tema de report regulatório, report contábil e etc? É extração e digestão de dados, né? Então, ao invés de a gente construir aqui dentro de casa um módulo regulatório, um módulo contábil, um módulo fiscal, como é o modelo tradicional dos core bancários de mercado, a gente vai por uma linha de eu construo um produto efetivamente de digestão de template e export de dados. Esse produto que sequer é um módulo, né, um produto efetivamente, é praticamente uma plataforma segregada do nosso core, é, ele vai digerir, Luiz, report contábil, report fiscal, report regulatório, ou ele vai digerir qualquer outra coisa que você pôr ali para poder. Eu brinco que é uma fábrica de fazer salsicha, entendeu? Você vai colocar carne de um lado, vai sair salsicha do outro. É, Agora, quando a gente vai chegar para os clientes que principalmente são mais tradicionais e explica para eles que, poxa, eu não estou te oferecendo um módulo regulatório, eu não estou te oferecendo um lugar que no nosso mundo aqui a gente chama de, poxa, vai sair um CADOC 3040, que é um catálogo de documento, é um documento que você precisa entregar para o Banco Central, pronto e beleza, entendeu? Tá aqui, basta você clicar CADOC 3040. Não, você vai poder gerar CADOC 3040, como também você vai poder gerar qualquer outra coisa. Existe uma dificuldade de a gente fazer esse link, principalmente no nosso setor, entre o que é uma oferta mais nova como a nossa, vis-à-vis as ofertas de mercado, né? E aí você me perguntou do desafio. Meu grande desafio hoje é fazer esse bridge, é fazer essa ponte entre o que é uma construção de plataforma, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui, e é por isso que, enfim, a gente conseguiu captar dinheiro, porque no final do dia falar de open source se fosse um core bancário tradicional, poxa, o mercado seria bem mais reduzido, né? A gente falaria de Brasil e não de mundo, né? Então, a gente se propõe a construir uma plataforma que estaria por trás de um sistema operacional, seja construído por nós mesmos, seja construído por qualquer um, vis-à-vis plataformas de core, vis-à-vis sistemas de core que existem hoje no mundo, que eles são muito focados em resolver aquele problema específico do cliente, o que faz com que a gente tenha esse emaranhado de módulos, né? Então, esse é meu principal desafio. A gente tem desafio de vender open source, Luiz? Poxa, eu te digo que, graças a Deus que não, entendeu? Não é uma discussão. Eu acho que quando chega aquela conversa final com o CFO, Luiz, do tipo, e aí, né? Quem são vocês? Não é nem a gente que responde quem somos nós, entendeu? É o próprio time de tecnologia da empresa que vai lá e fala, cara, a gente avaliou o código, a gente fez pentest no código, a gente fez análise de performance no código e, putz, faz bastante sentido, entendeu? É, Acho que o meu maior problema é esse bridge de speech, entendeu? Essa ponte do discurso. Isso é muito legal porque isso fica muito claro, e aí eu deixo inclusive como recomendação para quem está assistindo a gente, no site de vocês isso fica muito claro, essa dupla visão da comunicação, né? Existe o discurso que na gestão a gente chama, no caso aí o desenvolvedor para vocês, a figura do champion, que é a É, figura do cara que vai evoluir vocês dentro da estrutura do cliente até o decisor. E essa tua fala final é exatamente isso. Quando você tem um perfil interno que defende a sua solução para o decisor e não deixa isso só na mão do terceiro que está sendo analisado ali, você ganha um poder muito maior, você ganha uma sinergia de comunicação muito maior. E no site de vocês é muito interessante, porque você fala para desenvolvedores, você usa quase um idioma próprio para desenvolvedores e exato, usa outro idioma para as empresas, ou para o CFO, para o gestor, exato, para uma galera que não entende nada do que a galera de desenvolvimento está fazendo, mas depende 100% dessa galera para poder executar as coisas, né? exato. Então, isso eu acho que é muito legal e é um traço de maturidade, de posicionamento que é relevante. E esse bridge de comunicação, puta, esse é um desafio cavalar,
né? E Cara, aí, quem dizer que é fácil, tá mentindo pra cacete. Desculpa aqui, viu, mas tá total, mentindo pra total, pô, caramba, cara, porque é muito difícil. total. Exato. E a relação interna em estruturas empresariais corporativas, cara, é muito difícil você escalar isso com fluidez e agilidade. É muito difícil, é muita gente, eu vou usar um termo que a gente usa muito aqui no Nordeste, é muito cacique para pouco índio. Então, assim, é muita gente mandando, querendo mandar, do que de fato ali disposta a resolver. Então, essas particularidades, essas minúcias, elas são importantes para definir posicionamento, definir estratégia, definir crescimento. E aí eu queria puxar um gatilho, Fred, de um outro ponto que você colocou aqui, que eu acho que também é relevante para a nossa conversa, que é o seguinte: vocês captaram investimento, tá? Então, e aí eu acho que a tua percepção sobre, cara, eu preciso captar investimento, mas eu preciso dar menos ênfase ao open source e dar mais ênfase à visão de plataforma para poder isso trazer mais oportunidades. Aí, sobre investimento, o que é que eu queria saber? Primeiro, como é que foi esse processo para vocês, né? A história feliz agora, diferente de 2017, mas o impacto desse investimento no desenvolvimento da Lerian, no crescimento e nos resultados que vocês conseguiram gerar por conta disso. Muito bom. Olha, a gente captou lá em outubro, setembro, outubro do ano passado, quase 20 milhões de reais. Foi um deal relativamente grande, né, para uma empresa pre-seed, que é uma empresa que, enfim, ainda não tinha geração de receita e não tinha nem produto na rua, né? A gente efetivamente lançou os primeiros pontos da nossa plataforma nesse ano, agora em janeiro, fevereiro. Mas a gente começou a desenvolver efetivamente em janeiro, né, com o dinheiro dos próprios sócios, né? Então, até para poder contar um pouco dessa história que ela é interessante, a gente sempre teve na cabeça que se a gente fosse construir alguma coisa open source, que a gente já tivesse que ter, assim, o Pareto pronto na época que a gente tivesse e efetivamente pedindo bid de dinheiro, né? E por quê? Porque o mercado brasileiro versus o mercado na América Latina versus o mercado nos Estados Unidos, para funding de oportunidades open source, ele é bem diferente, né? Aqui no Brasil, eu brinco que em duas situações eu fui falar com fundos aqui no Brasil e eles brincaram comigo, alguma coisa do tipo, poxa, eu achei que ia entrar um comunista aqui falando de open source, mas não. Por quê? Porque o open source aqui no Brasil, ele ainda tem muito daquele viés do software livre, né? Que é, cara, é uma vertente completamente diferente do que é ser open source, entendeu? Assim, acho que ambos são open source. No final do dia, né? Ambos têm código aberto, mas o software livre é uma ideologia, né? O software livre é efetivamente uma ideologia, tem, enfim, muita literatura e tem muita coisa muito legal para você poder estudar, para você poder discutir, para você poder fazer o uso com relação a software livre. Agora, open source é também um canal, uma maneira de você distribuir software. Da mesma maneira que você distribui software como licenciamento, como subscription, como SaaS as a service, da mesma maneira que há anos atrás, décadas atrás, eu ia no Carrefour e comprava uma caixinha de Windows lá e levava essa caixinha para casa. Open source é uma maneira de você distribuir software, e no nosso caso a gente usa isso bastante, seja com investidores, seja também aqui em casa para poder drivar como é que a gente está construindo o produto, né? Então, para nós, construir um produto open source, ou uma parte dessa plataforma open source, é tão simples quanto a gente avaliar que o mercado, especificamente o mercado de Ledger, que é uma componente do que a gente chama de core bancário, né? O mercado de Ledger, ele já não consegue ser suprido por um modelo de distribuição, seja licenciamento, seja subscription, seja as a service, né? A gente pode entrar no detalhe dos porquês, mas o grande ponto aqui no final, a clientela que faz uso desse Ledger, se vai por um caminho, os benefícios não são superiores aos malefícios daquele caminho de distribuição, as a service, subscription ou licenciamento, o que faz com que muitas decisões acabem indo pelo caminho principalmente quando a gente começa a falar de empresas que são mais tech-wise, né, que tem mais um time de tech mais profundo,
acabam indo pelo caminho de construir um ledger dentro de casa, né? Se a gente pega, aqui no Brasil tem poucos exemplos, né? Mas, por exemplo, o Nubank construiu um ledger dentro de casa. E se você for ver nos próprios discursos deles, do próprio time de tecnologia, é justamente o que conseguiu levar eles para um ponto de cost to income, né? Ponto de qual que é o custo da plataforma frente ao income da plataforma, que faz com que eles se sobressaiam, né? No mundo a gente tem, enfim, Revolut, Monzo, Robinhood, Stripe, Square, enfim, tem tantas outras que foram pela linha de ledgers proprietários justamente por conta de antever esse problema do cost to income, especificamente dessa componente ledger. Como que você quebra esse modus operandi de é melhor construir do que contratar? Você elimina o verbo contratar. Você elimina. Porra, você não vai contratar mais nada de ninguém. Por quê? Porque você vai ter uma plataforma que é open source, que, na teoria, e é justamente o grande moto nosso aqui, né? Vai trazer o benefício para múltiplos players. O fato de você ter um ledger aberto ou não é o que vai trazer uma vantagem competitiva para você, mas é sim o serviço que você vai colocar em cima desse ledger, né? Então, para nós, fazer essa componente open source foi muito nessa linha, né? E eu acreditava que a gente precisava colocar uma grana nossa para poder construir esse open source se a gente quisesse fazer uma empresa aqui no Brasil. Então a gente começou a construir em janeiro do ano passado com uma grana própria nossa. E aí, lá em maio, junho, a gente começou o processo de captação, mas aí tendo na bagagem dessa vez, Luiz, o fato de que, enfim, o time que está aqui construiu 11 ledgers ao longo dos últimos 7 anos, né? Eu nem contei essa história, mas na minha iniciação científica, quando eu estava na faculdade, poxa, eu estava construindo um ledger, né, para agentes autônomos em complexidade. Então, a gente tem muito conhecimento aqui dentro de casa com relação a isso. É óbvio que dessa vez a gente fez muito mais rápido esse 0 a 1 do que a gente já fez no passado, né? E aí, enfim, caminho feliz foi que a gente efetivamente conseguiu captar essa grana em setembro, outubro do ano passado. Agora você me fez uma pergunta do que isso mudou, né? Mudou no seguinte sentido: a gente sempre se alicerçou em ombros gigantes aqui com relação à estratégia do que é construir esse open source com viés comercial, né? E o playbook desses gigantes sempre nos disseram: olha, o que vocês precisam é ter uma parte fundamental como open source, só que aquele que vai para o open source, ele está disposto a pagar subscription as a service ou licenciamento, ou seja, os modelos de distribuição antigos de software, antigos ou, enfim, outros modelos de distribuição de software, eles estão dispostos a pagar por plugins que não necessariamente precisam estar no core do core, ou seja, não precisam estar no open source porque eles atendem nichos específicos, casos de uso específicos, e estes plugins são uma via importante de monetização, né? Você pode chamar de plugin, você pode chamar de add-ons e etc. E esse montante de dinheiro que a gente trouxe para dentro de casa no ano passado foi justamente para a gente fazer o funding desses plugins, né? Então, se a gente não tivesse feito a nossa rodada, a gente teria continuado o modelo de open source, mas aí a gente teria uma linha de receita ao invés das 3 atuais que nós temos hoje. Qual que é a linha de receita que nós teríamos? É oferecer suporte em cima do nosso open source. Então, empresas que já têm um determinado tamanho acabam optando pelo nosso open source por N motivos, mas querem ter um suporte 24/7 ali, querem ter um telefone vermelho para poder ligar, dado a criticidade da nossa plataforma para eles. Com o funding que a gente fez, eh, isso possibilitou que a gente trouxesse mais gente para poder construir mais plugins, e cada um desses plugins, hoje a gente está com 11, 12 plugins já na rua, eles geram mais uma linha de receita para a gente. Então a gente cobra subscription em cima desses plugins. Cada um deles tem preços variáveis, né? E óbvio que é um menu para o nosso cliente, né, Luiz? Então ele escolhe qual que é o que, enfim, para ele faz sentido. E aí ele paga, no final não é nem
pay-per-use no nosso caso aqui, né, ele paga um subscription mensal fixo para poder ter acesso a eles. E a terceira linha de receita nossa, que eu ia comentar, é uma linha de SaaS, que a gente ainda não oferece, porque basicamente os clientes até o momento não nos pediu, mas a ideia é que em algum momento a gente tenha sim uma vertente de a gente fazer o hosting nós mesmos, tanto do plugin quanto do Ledger Open Source, para a gente poder oferecer uma experiência mais, leve para quem quiser utilizar a gente, né. Cara, isso é muito legal porque também tem um fator muito interessante na relação de investimento, no caso de vocês, que é investimento para você criar canais comerciais, né. Então, o que eu costumo dizer para empreendedoras e empreendedores que estão no processo de captação é: a captação ela precisa acelerar estratégias. Então, muitas vezes as estratégias já existem, mas como você não tem uma injeção de capital que permita a execução disso mais rápida, essas estratégias elas se tornam esticadas, né. Então, vou fazer isso daqui 12, daqui 18, daqui 24 meses. Mas quando você traz a captação, você traz os testes, você traz a implementação e você traz a consolidação de novos canais numa velocidade maior e, obviamente, podendo gerar aprendizados e crescimentos e consolidar outros modelos de negócio, né. Então, isso eu acho que no teu caso é muito perceptível e eu acho que foi muito inteligente da parte de vocês essa criação de novos canais comerciais, porque isso cria um nível de dependência do teu cliente ao conjunto de soluções que você entrega hoje muito maior, né. Então, É. longevidade, o LTV aumenta absurdamente, então isso eu acho que é uma inteligência estratégica que um investimento ele pode acelerar, né, Eu brinco muito, até te complementando, ô Luiz, eu brinco muito com meus amigos que, enfim, estão indo para captação e etc, que a pergunta que às vezes o empreendedor ele menos gasta tempo, e talvez seja a mais importante de todas, porque se você chegar ali, até ali, é muitas vezes o que, enfim, faz com que o interesse seja zero ou 1, é o uso dos recursos, cara. Assim, eu acho que você precisa ter uma resposta muito bem elaborada, para você poder mostrar para um terceiro, onde que você vai gastar aquele dinheiro e o que que vai gerar, né. E aí quando eu falo disso, esquece o tema de: "Poxa, precisa fazer business plan então, precisa ter ROI, né, precisa fazer o retorno", né. Cara, esquece, pra mim, enfim, até sendo muito direto, eu acho que business plan de startup funciona até semana que vem, entendeu? Então, puta, desculpa meus investidores, mas eles sabem disso porque eu falo isso pra eles também. É um puta de um bullshit você ficar fazendo business plan de 2, 3, 4 anos pra uma startup, pelo menos no nosso estágio, né? Agora, você precisa ter uma boa noção, e pra mim, acho que por conta de eu vir do contexto técnico, pra mim a boa noção é tempo de desenvolvimento versus número de pessoas, né? Você precisa ter uma boa visão de onde que você vai colocar esse dinheiro do ponto de vista de força motriz da sua startup, que para mim, aqui dentro de casa, é produto e engenharia, né? Então, ter essa resposta, Luiz, te complementando, eu acho que é muito legal, cara. exato, exato. E saber fazer isso gradual, né, tem gente que capta investimento e acha que no outro dia vai contratar 30 pessoas. Cara, É, nem se você conseguir, é bom, porque você não vai conseguir incorporar todo mundo, você não vai conseguir fazer todo mundo entrar no ritmo de performance. Então, velho, essa visão gradual também, ela é fundamental para a coisa ser equilibrada, porra. Não é porque entrou dinheiro que você vai sair queimando à torta e à direito. Você vai gastar para contratar, daqui a pouco você tem que gastar para demitir, sabe? Então, essa racionalidade eu acho que ela é muito importante. cara, eu vou te dar 2 dados. Muito interessante isso que você falou. No líquido, a gente tem 2 pessoas a mais só do que a gente tinha antes da nossa rodada, pra você ter noção. Então, assim, não aumentamos time, né. E segundo dado, eu te digo com conhecimento de causa que as minhas maiores cagadas da vida empreendedora foram feitas quando eu tinha um dinheiro maior que, eu antes consegui imaginar na minha vida, na minha época de doc, entendeu? Principalmente quando a gente fez a captação lá que colocou a gente como unicórnio,
Puta, eu fiz contratações muito erradas, que não precisavam, entendeu? Querendo ou não, você perde o founder mode, entendeu? Você começa a se colocar e as pessoas começam a te colocar num Olimpo inatingível que você precisa começar para você poder ficar sabendo o que está acontecendo, você precisa passar por comitê, entendeu? Eu brinco que quando você entra numa empresa e as pessoas precisam fazer apresentação para poder ter reunião com você, alguma coisa não tá cheirando bem, entendeu? Então, Boa, enfim. boa. Cara, e eu acho que esse ponto, exatamente você colocou aí do deixar o founder mode de lado, vai para minha última pergunta para você, que é, na tua experiência, qual é o papel do CEO num negócio como a Lerian? Quais responsabilidades você acha que são fundamentais, para que o teu negócio continue crescendo e amadurecendo cada vez mais? Essa é uma pergunta bem interessante, né, reflexiva. Vamos lá, eu vou falar sobre o meu modelo de gestão, né, eu acho que, eu sou um gestor zero micromanagement, eh em 90% do tempo. Eu tô falando isso aos olhos do time que tá comigo, né. Mas em 10% do tempo, eles vão perceber que eu entro muito no detalhe. E eu entro muito no detalhe quando tem alguma coisa envolvendo aquilo que tá me preocupando, né. Então assim, 90% do tempo eu confio muito no time, eu tenho um time que se você fosse olhar, em outras empresas, muitas vezes eles não seriam vistos como um time sênior, em alguns nomes específicos, mas, eh, e aí de novo, né, sem falsa modéstia, eu acho que quando eles trabalham comigo, eu tenho um jeito de lidar com o meu time que a senioridade acaba, florescendo, entendeu? Então, eu brinco muito que eu sou o grande responsável por colocar as pessoas na beira do abismo e dar aquele empurrãozinho, entendeu? Eh, e aí, cara, no final, se você voa, tá nas suas mãos, entendeu? É você que tem que bater asa lá, enfim. Então eu sou muito desse jeito. E, além disso, quando você olha para a empresa como um todo, eu sou uma pessoa que praticamente a cada semana ou a cada 2 semanas eu tô com um foco diferente, né. E eu nunca fico quieto, eu nunca fico parado, né. Se eu não tô encostando em alguma coisa, é porque eu acho que tá rodando bem, enfim, vou dar mais pista para aquela pessoa ou para aquele conjunto de pessoas tocar, que enfim, se eu entrar é capaz de eu atrapalhar. Se eu começo a entrar, é porque ou tem alguma coisa para poder melhorar, ou é porque eu tô preocupado com algo que está por vir e eu quero ter um pouco mais de tato ali, um pouco mais de tangibilidade na minha mão, para ver se as coisas estão, do jeito que na minha cabeça eu acho que deveriam estar, né. Então esse é meu modelo de gestão. Eh, e aí eu acho que em contrapartida, Fred, você é uma pessoa que pensa estratégia para daqui 6 meses, um ano? Eh, Abrindo o kimono aqui com você, Luiz, acho que zero, entendeu? Eu sou uma pessoa que se você me perguntar, eh, o onde que eu acho que o que nós estamos fazendo aqui pode chegar, eh você vai vislumbrar junto comigo uma visão de 10, 15, 20 anos. Como a gente vai chegar lá, eu não tenho a mais fucking noção de como que a gente vai chegar lá. E pra mim a melhor maneira de trabalhar é você ir trabalhando com base em constraints. Ao invés de você definir hoje qual que é o caminho que você quer seguir para o restante dos próximos 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu prefiro saber o que que eu não quero fazer, eh, com certeza absoluta, que de alguma maneira vai me dar um guardrail para eu poder chegar onde eu quero chegar. Eh, então assim, você nunca vai me ver fazendo uma apresentação estratégica para o time de qual que é a nossa visão de um ano, você nunca vai me ver discutindo OKR ou discutindo meta de 1 ano com o time, meta de 6 meses.
Agora você vai me ver bastante batendo bumbo em diferentes frentes o tempo todo, em pequenas coisas, em macro coisas, e aí eu não sei, você já falou com tanto founder, a minha visão é que, sendo muito honesto, eu acho que a minha matéria-prima não é uma matéria-prima, de ser um gestor de uma empresa de 500 pessoas, entendeu? De 1000 pessoas. Não é, cara, não é do que eu sou feito, né? Eh, e aí eu brinco, inclusive, com o meu time. Se um dia a gente chegar a ter 500 pessoas, cara, eu vou virar um individual contributor, entendeu? Eu vou, enfim, ficar aqui na minha caverna codando e colocando meu fone de ouvido e estudando. Que aí eu acho que eu vou ser mais feliz do que ficar participando de comitê, entendeu? Cara, você fala isso, eu lembrei de um exemplo que eu conheci em 2015, que era ainda é fundador e na época era CEO do Evernote, o Phil Libin. E ele falava o tempo todo dizendo assim: "Cara, eu sou um CEO que vai levar o Evernote a valer 1 bi. Como é que a gente vai sair de 1 para 10? Não vai ser comigo, Ah, pois é. não sei". E aí aconteceu exatamente isso no Evernote. O Evernote bate 1 bi, ele sai da posição de CEO, bota um outro CEO, e esse outro que entrou, ele tinha pista para levar aí num valor de mercado maior. Guardando as devidas proporções dos erros que eu acho que o Evernote cometeu, Eu mas ia essa falar isso, ra né? é. Eu não estou contando isso como uma história, um É, exemplo feliz, mas é exato. uma racionalidade do founder que eu acho que é importante. Dizer assim: "Meu irmão, não sou eu o cara que vou levar a empresa para esse lugar. Eu consigo levar até aqui". E isso é muito legal enquanto papel de fundador e papel de CEO. Eu sabia: "Meu irmão, eu tenho um teto". É. E não é um teto só de não é falta de competência, é falta de tipo: "Meu irmão, essa parada não é pra mim. Eu quero estar aqui, eu quero fazer isso". A partir daqui a gente traz uma outra figura que vai ter mais pulmão e insumo para os próximos passos, É, né, e tem então mais escola também, né, cara, assim, puta, exato, quando você tá fazendo uma gestão de 500.000, 2.000, quando você tá fazendo uma gestão de um negócio que você precisa ter muitas camadas pra poder chegar ali em quem efetivamente tá com a mão no chão de fábrica, sujando todo dia e chegando em casa com roupa suja, entendeu? É, puta, cara, é um outro nível de gestão, entendeu? pois é, E que, pois pô, é. não é pra mim, não é pra mim mesmo, assim, mas é bom que você vai ficando mais velho, você vai perdendo o medo de falar essas coisas, entendeu? Exato, exato. É E isso e é aí, é legal isso porque aí. inclusive para os meus sócios, sejam as pessoas, sejam os fundos, cara, eu falo isso abertamente e poxa, me dá um sentimento bom, entendeu? De chegar e falar: "Cara, eu vou cometer erros se a gente começar a pensar que o ideal é trazer um Chief Business Officer de uma empresa, porra, triple A valendo 5 bi de dólares. Eu não sei nem mandar nessa pessoa, cara. Eu não sei nem discutir com ela, entendeu? Exato, exato, Não é exato. meu jeito, cara. Pois é. Mas, cara, muito bacana a tua trajetória, teu perfil, a forma que você enxerga não só o negócio, o mercado. Acho que foi um papo muito bacana e bom para quem assistiu a gente até aqui. Reforçando para essa galera que chegou até aqui que tanto as informações sobre o Fred, sobre a Lerian, estão no texto aqui embaixo, no complemento dessa conversa. Então, dá uma lida também. Acompanha o Fred, acompanha a Lerian, o exemplo e a referência que eu fiz aqui no meio da conversa, dá uma olhada no site dos caras, velho. É muito legal a estrutura que eles montaram, a forma que eles comunicam. Isso pode ajudar você a pensar se a comunicação do teu negócio está sendo assertiva, se a comunicação do teu negócio está posicionando do jeito que você espera e precisa para que o teu negócio se firme no mercado. E, obviamente, a gente se vê e se fala no próximo Papo de Founder. Valeu! Valeu.